Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar do relatório do HFOF11, esse fundo que a gente já vem fazendo aquele acompanhamento mensal, né? Sempre estamos de olho no HFOF e em vários outros fundos aqui no canal. Vocês sabem que no canal a gente acompanha mais ou menos uns 150 fundos, né? Enfim, vamos lá. Cota mercado está próximo de R$80, patrimonial em 87, tem ainda um upside interessante para acontecer, né? Esse fundo que é um dos grandes FOFs que a gente tem, né? Mais de 2 bi de patrimônio. Eu não gosto, viu, galera, de FOF grande. Eu já não gosto de FOF normalmente, mas eu acho que um FOF pequeno, até uns 500 milhões de reais, ele consegue trabalhar de forma mais rápida, mais inteligente. Quando o FOF fica muito grande, igual esse cara aqui tá, ele fica numa situação muito ruim, porque o mercado de fundo imobiliário não tem liquidez suficiente. Então ele acaba que fica com posições muito grandes em cada fundo, ele não consegue se movimentar de forma minimamente rápida, enfim, acho que passa de um certo limite. Enfim, cenário macro e político. Galera, eu tô gravando muito vídeo de macro lá na parte de membros do canal, eu já passar essa parte aí pra gente ganhar tempo, então você que não é membro, vire membro, se inscreva no canal. Bora pra cima, vamos crescer. Um ponto interessante que ele traz aqui sobre a indústria de fundos imobiliários é o volume captado em 2022. Olha só como que fundo de CRI está dominando mais de 60% da captação total no ano. E olha só o volume de pipeline, né? Tem 10 bi de pipeline praticamente, sendo 80% de fundos de CRI. De fato, os fundos de CRI estão dominando aí o IFIX. Volume médio diário negociado segue aí na faixa de 250 milhões de reais. É uma liquidez não muito interessante se você comparar com a ação, né? A ação, a liquidez é muito maior. O fundo imobiliário tem esse problema de liquidez, quem sabe no futuro melhore, né? Enfim, o número de investidores continua subindo bem, tá crescendo aí 30 mil investidores por mês, em média tá indo muito bem o IFIX. E olha só que já com juros altos, imagina quando os juros começar a cair. Eu acho, assim, no próximo ciclo, pelo menos palpite meu, próximo ciclo de baixa da Selic, eu não duvido ver um IFIX aí dobrando de tamanho, indo para 4 milhões de investidores, ou até um pouco mais, um pouco menos. Pessoas físicas continuam, né, com mais de 50%, mais de 70% da posição, né? A gente sabe que é um mercado dominado de pessoas físicas. E um ponto legal de comentar é a volatilidade e o risco-retorno, né? Então a gente consegue ver volatilidade e retorno. O IFIX, com um retorno muito bom, a gente sabe aí que o IFIX bate o IBOV, né? Diga-se de passagem, muito próximo ali do dólar. E para quem não gosta de volatilidade, ó, o IFIX, né? Fundos imobiliários são a classe para você. Enquanto o IBOV geralmente é uma volatilidade mais ou menos umas 4, 5 vezes maior do que o IFIX, né? Você consegue ver aqui só lá em 2020 que teve uma volatilidade mais forte por conta da pandemia, mas no geral é 4 vezes mais, né? O IBOV é bem mais volátil. Um ponto legal de falar sobre o HFOF, que ele vem, assim como vários FOFs, né, tendo uma menor dependência de ganho de capital para entregar dividendos para o cotista, e isso, qual é a leitura que a gente consegue fazer disso? Quando o FOF não depende de ganho, a gente consegue entender que o patamar de distribuição que ele está mantendo é um patamar mais sustentável. Quando o fundo está fazendo muito ganho, ele eleva um pouquinho o patamar, e com isso, quando o ganho para, a tendência é dar uma quedinha nos rendimentos. Então é um ponto que eu sempre falo para vocês, já vem falando há muito tempo, né? Olhem de onde está vindo o dinheiro do FOF. Agora tá fácil, tá todo mundo ganhando dos dividendos, mas daqui a pouco o mercado, com essa alta que já deu, essa primeira alta, vai ter mais uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta alta aí, e com isso eles vão começar a executar ganho de capital, e aí você tem que saber na hora de comparar, tem o HFOF, tem o BCFF para comprar. Você tem que parar e olhar quem está fazendo ganho de capital e quem não está, para você conseguir comparar, porque ganho de capital é uma renda não recorrente. Vamos lá. Eles vêm aumentando o patamar de distribuição do fundo. Se você pegar aqui, ó, os trimestres, olha quanto que ele pagava, por exemplo, no terceiro trimestre de 2020 e quanto ele está pagando hoje. Hein? É o dobro da renda. É o dobro, bem interessante isso. A gente consegue ver o retorno do fundo desde o início, ligeiramente acima do IFIX, e lembrar, pessoal, que o IFIX não é um índice fácil de se bater, ele bate o IBOV, diga-se de passagem, e
Se você está montando sua carteira e está vendo lá no aplicativo da corretora que você está conseguindo bater o IFIX, você está indo aí pelo caminho certo e tal. Claro, o IFIX hoje, cada vez mais, ele está se tornando um índice de fundos de papel. Então isso joga um pouquinho contra, né, na mesma minha visão, de você ter uma boa referência, porque o fundo de papel ele tende a lateralizar. Ele não vai acompanhar alta e baixa de mercado, ele vai ficar sempre lateralizando. Então, eu vejo que o IFIX está perdendo um pouco o sentido. Eu acho que temos que criar um novo índice de fundos imobiliários. Como? Não sei. A gente pode sentar e conversar. A gente tem alguns índices por aí, tipo tem o Sul 30, tem tantos outros, mas tem que se fazer alguma coisa, porque o índice que é referência hoje, que é o IFIX, ele está se tornando um índice muito concentrado em papel, e isso vai dar uma distorcida do que é o investimento imobiliário em tijolo, principalmente, e o histórico que a gente tem com o IFIX. A gente tem o histórico do IFIX, né, desde 2010, se eu não me engano, enfim, tem um bom tempo, e ele não tinha tanto fundo de papel assim. Então, todo o histórico que você tem do IFIX é considerado uma posição em tijolo bem considerável. E aí agora, a partir mais ou menos ali de 2017, 18, 19, a gente começou a ver aumentar, o número de fundos de papel aumentar dentro dele, a composição de fundos de papel ir aumentando, e com isso, minha visão vai distorcer um pouco de todo o histórico do fundo, do índice. Então, algo tem que ser feito. Ou cria-se o IFIX 2.0 e coloca uma trava de tantos por cento em papel, tantos por cento em tijolo, ou então cria-se um índice de papel, um índice de tijolo, enfim. Eu acho que o melhor caminho é o índice de papel, o índice de tijolo e o índice misto com 50-50, ou enfim, escolher uma melhor proporção aí. Isso aí dá muito tempo de conversa para falar, né? Enfim. Ele explica um pouco do investimento em fundo de fundo, as vantagens, né? Você tem meio gestão profissional, diversificação de investimento, acesso a investimentos exclusivos e possibilidade de ativismo pela gestão. Um ponto legal que ele comenta sobre o HFOF é o seguinte: se você comprar todos os fundos que tem dentro do HFOF, você teria um retorno de 8,9% no mês, né? Um dividendo de 8,9% anualizado, né? Já se você comprando no HFOF, você tem um dividendo de 9,7%. Por quê? Porque o fundo está abaixo do VP. Você está comprando tudo que está dentro dele com desconto. É o que a gente consegue ver aqui nesse gráfico. Hoje, você comprando no HFOF, você tem um potencial de upside de mais ou menos 18%. Então, galera, tá um ponto fácil de falar de FOF. A precificação é o tipo de fundo mais fácil de precificar, porque é PVP 1, ponto. É a precificação correta de FOF. Se tá abaixo, tá barato, se tá acima, tá caro. Não tem conversa. No FOF é extremamente fácil de se precificar. Aí, qual que é o ponto desse gráfico? Hoje você compra esse fundo R$80, o patrimonial dele é 87. Se por um cenário teórico o valor a mercado chegasse no patrimonial e o patrimonial se mantivesse, né, o mercado ficasse andando de lado, você ganha 9,1%. Porém, bem provavelmente, por o valor de mercado chegar no patrimonial, o mercado inteiro está subindo. E com isso, esse patrimonial vai subir também. E aí a tendência da cota é de sair de 79 para esse valor de 94. Aí você tem um ganho de 18%. Galera, FOF sempre vai acompanhar o patrimonial. Isso aí não tem como correr disso. Ele faz um comentário do HFOF, que ele vem investindo em outros FOFs, né? FOF investindo em FOF é uma coisa meio... FOF você já paga a taxa duplicada. Mas quando você investe em outro FOF, você está pagando mais 2 taxas. Enfim, você paga um caminhão de taxa. Mas ele traz aqui um ponto sobre o RBFF que ele compraram 30 milhões de reais a 54,76 por cota e venderam a 61 reais por cota, dando um volume total de 35 milhões de reais, que deu aí 4 milhões e meio de reais para o fundo de ganho de capital, né? Enfim, ele faz esse comentário, fala do VBI, ele vem vendendo PVBI, trocando em posições que estão com um desconto maior, e ele comenta também que a queda em fundos de CRI foi exagerada na visão deles, e eles aproveitaram para comprar algumas posições aí com um retorno próximo de IPCA mais 8. Fizeram uma arbitragemzinha em KNCR. Aqui a gente tem as estratégias do fundo, os segmentos. Ele hoje está com a concentração em FOF baixa, né, 21%. A gente tem fundo, em FOF não, em fundo de CRI. Tem FOF aí que está com mais de 50% do patrimônio em CRI. Então isso é um ponto que tem que ser olhado também.
Aqui na estratégia a gente tem renda, que é o que ele não vai vender, ganho de capital e renda e ganho. Renda e ganho para mim é o ganho de capital que deu errado, e aí virou renda e ganho, né? A gente brinca disso, mas enfim, tá aqui a carteira do fundo. Mais da metade não depende de giro, né, para realizar resultado. E aqui a gente tem a participação nos fundos. A Red tem essa característica, que para mim é uma característica muito ruim dela, de ter vários fundos da casa, a gente consegue ver. E o que acontece? Essas posições não podem ter mais de 10% da carteira, por isso que o fundo lançou a emissão. Ele solta a emissão captando qualquer coisa, ele ganha mais 180 dias para poder enquadrar isso aqui. Então ele dá digamos, uma pedalada para conseguir ajustar essa posição. Mas se você pegar e olhar, essas duas posições aqui são duas posições que não têm liquidez, então para ele desfazer isso é bem difícil. É bem difícil ele conseguir vender essas duas posições aqui. Resultado do fundo, 62 centavinhos por cota, conforme a gente já comentou. A gente consegue ver aqui, teve um ganho de capital de 700 mil reais aí no mês. E o fundo gerou 64, entregou 62, botou 2 centavinhos no bolso e hoje ele tem 77 centavos de rendimentos acumulados aí. Aqui de forma gráfica, né, eu acabei de falar, liquidez dele é boa, não tem nem, isso aí é zero dor de cabeça. E aqui é um pequeno glossário com os fundos, né, enfim. Cara, é isso que a gente tem para falar do HFOF, esse fundo aí que é um FOF interessante, é um FOF muito grande, né, se não me engano é o maior, e que tem uma gestão muito, muito boa. A gestão da Red, a gente sabe aí que os caras são muito bons. Mas a gente tem que acompanhar aquele ponto que eu comentei durante o vídeo, de FOFs muito grandes, eles ficam às vezes um pouco travado de conseguir se movimentar de forma rápida. É só você pegar, compare com os relatórios dos FOFs pequenininhos. Os FOFs pequenininhos eles são um pouco mais ágeis e conseguem aproveitar um pouco melhor as oportunidades de mercado do que os FOFs grandes, pelo menos a minha visão. No mais, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui!